Bom dia, amada Igreja do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor. Sabe de uma coisa? Por essa grande harmonia entre nós, do começo ao fim, aonde nós pudemos sentir a presença do nosso Deus, porque Ele é fiel e o amor dele é inesgotável. Então, a Ele, por todo esse cuidado que Ele tem conosco e por esse ajuntamento da igreja em um só coração, em um só espírito, essa harmonia que eu estou sentindo e que você certamente está sentindo, tributai a Ele, glórias a Deus, aplauda o nosso Deus, nosso Senhor, amém, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Amados, hoje o tema do nosso culto é vivendo de modo digno. Então, eu coloquei essa imagem, uma Bíblia aberta e uma pessoa caminhando para ela. Então, viver de um modo digno é viver na palavra. Esse é o viver de um modo digno, na palavra. Então, oremos ao nosso Deus, ao nosso Rei Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor. Te exaltamos, bendizemos o teu nome, na beleza da tua santidade, Senhor. Paizinho amado, pedimos a tua presença entre nós, abrindo os olhos dos nossos corações para que possamos entender a tua vontade em nossas vidas, Senhor, o teu chamado em nossas vidas, Senhor Deus, e possamos sair daqui com alegria e em paz sermos guiados, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, que prepara tudo para os seus filhos queridos. E desde já nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Gálatas 6:8 diz assim: pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas a quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O cristão tem marcas que impactam, influenciam o mundo, assim como as trevas também impactam e influenciam os seus. Nós que temos a marca de Cristo, nós que somos selados com o Santo Espírito da promessa, nós impactamos, influenciamos o mundo. Ele é visto, nós somos vistos em todos os lugares, como aquele que reflete Cristo. Quando você está trabalhando, você é observado. Quando você está conversando, você é observado. Em todos os lugares. Você é observado o tempo todo. Até quando você sorri, que sai do portão da tua casa para fora, que você está sorrindo, alguém está te olhando. Então, é necessário que nós possamos influenciar, impactar outras pessoas com o nosso testemunho. E isso é muito sério. Atos 11, do 19 ao 26, fala assim: então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, então houve uma perseguição para aqueles cristãos da época, eles foram perseguidos após a execução de Estevão. Se espalharam, esses cristãos se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus.
Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de verdade, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo, e assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Quer dizer, depois da morte de Cristo, pela primeira vez na igreja de Antioquia. 3 igrejas no livro de Atos exercem influência missionária. No primeiro século, Jerusalém, Antioquia e Éfeso. E eu quero destacar a igreja de Antioquia. Era uma igreja cujos membros eram parecidos com Jesus. Atos 11, 26 diz assim: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, a igreja de Antioquia, ela amava tanto o Senhor e queria ser tão parecida com eles, que dali foi chamada a primeira vez de cristãos. Antioquia era a capital da Síria, naquele tempo, a 3ª maior cidade do mundo. É importante saber a história, entende? O evangelho chegou até lá e floresceu de tal maneira que aquela igreja superou Jerusalém no ardor missionário. Ela floresceu. Ela floresceu. Então você segura aí essa palavra. Ela floresceu de tal maneira que aquela igreja superou Jerusalém no ardor missionário. Queria levar a palavra. E através dela, missionários foram enviados a várias partes do mundo para plantar igrejas. Os crentes daquela importante igreja eram tão parecidos com Jesus, que os discípulos ali foram chamados de cristãos pela primeira vez. Quando as pessoas olhavam para aqueles crentes, sentiam que estavam olhando para o próprio Jesus. Eu não sei se isso ainda acontece com você, mas no passado, muitos cristãos, muitos entre nós, conversávamos com alguém, falávamos assim: você é crente? Hoje em dia não se vê mais isso, não se ouve mais isso. A vida deles referendava a sua pregação. O testemunho deles era avalista de suas palavras. Veja bem, se você prega o evangelho, se você está falando de Jesus, porém o seu testemunho não é referência daquilo que você prega, você só vai envergonhar o evangelho. Entende?
Cristo não está refletindo na tua face. Então, o nosso testemunho é o nosso avalista, é avalista das nossas palavras. Se quisermos ser uma igreja que influencia a nossa família, os vizinhos, o bairro, a cidade, e impacta o mundo, precisaremos de igual modo, como a igreja de Antioquia, andar com Cristo, viver em sua presença e ser parecido com Ele. Ser parecido com Jesus é algo tremendo, amados. Nós temos que passar por um exercício, e o Cristo ressuscitado, Ele não vai resplandecer na sua face sem que haja renúncia da sua parte, sem que haja trabalho para isso, sem que haja dor para isso, sem que você coloque tua carne debaixo dos teus pés, crucifica a tua carne. A vida piedosa é a base do testemunho eficaz. Precisamos pregar aos ouvidos e também aos olhos. Precisamos falar e fazer. Não é fácil esse exercício. Não é fácil. É doloroso, a gente chora. E às vezes tende até a entrar em depressão. Mas por amor àquele que um dia foi na cruz, como desde o início do culto nós estamos falando, estamos orando e falando ao mesmo tempo. Ele foi na cruz por nós. Então este sacrifício é um sacrifício santo e agradável diante de Deus. Precisamos falar e também levar aos olhos de outras pessoas, falar e fazer. Nosso testemunho vai à frente da nossa pregação. Jesus é o Senhor, Ele te ama. E eu também. E eu também, na hora que a coisa pega, que você tem que estender a mão, hein? E eu também. Jesus te ama, mas e o meu comportamento? E aquilo que eu falo? Esmagar a carne é algo muito difícil, irmãos. Muito difícil. Nossas guerras, nossas batalhas começam no nosso lar. Sabe, as nossas lutas começam, lutas domésticas. E quando você consegue passar por essa fase, outras lutas se levantam. E se a gente não conseguir passar por essa fase, nós vamos ficar ali, pelejando a mesma coisa e dando voltinha no deserto. E não vai ser acrescentado mais do que aquilo em nossa vida. Por causa do impacto da vida daqueles crentes, uma numerosa multidão se agregou àquela igreja para receber o ensino da palavra de Deus. Essa igreja que nasceu debaixo de grande perseguição. Olha, eu estou sendo perseguido. E aí, por que fazem isso comigo? Porque hoje eu entendo. Porque se um cristão não for perseguido, a palavra não está se cumprindo na vida dela. Então a igreja nasceu, essa igreja de Antioquia nasceu debaixo de grande perseguição. Atos 11, do 19 até o 25, olha. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles se espalharam.
não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre, de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles no meio da perseguição, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. A igreja de Jerusalém atendeu a agenda missionária estabelecida por Jesus. Nós temos uma agenda estabelecida por Jesus. É isso que nós temos que prestar atenção e nos envolver nessa agenda. Atos 1:8. Contudo, olha a agenda do Senhor. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja o que pesa sobre você e sobre mim. Nós somos o quê? Testemunhas de Cristo. Então ele está falando, ide e pregai. Então como que nós iremos pregar o evangelho se não tivermos uma vida com relação à palavra de Deus? E isso tudo foi depois do martírio do diácono Estevão. Naquele tempo de amarga perseguição, exceto os apóstolos, todos foram dispersos de Jerusalém. Atos 8:1. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Saulo persegue a igreja daquele dia em diante, e estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. No entanto, os que foram dispersos não saíram se lamentando. Eles foram dispersos, mas eles iam por toda parte pregando a palavra. Veja bem, eles não se lamentavam por causa da perseguição. Por que eles me perseguem? Porque a palavra tem que se cumprir. E é sendo perseguido é que você vai lançar a semente. Atos 8:4. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Sabe, aqueles que são guiados pelo Espírito e que o vento do Espírito leva para onde ele quiser levar. Porque os que andam no Espírito não têm vontade própria, e o Espírito se encarrega de nos levar para onde ele quiser, nos dispersando dali, dacolá, para que a palavra seja pregada. Eles estavam sendo perseguidos. E quanto mais perseguidos, mais a palavra ia sendo pregada. Cada crente era um missionário. Esses crentes que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. As boas novas do Evangelho
chegaram àquele território gentil por causa do vento da perseguição. Atos 11, 19 e 20. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Diz as Escrituras, entretanto, que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram. Muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor está com cada um de nós. Com cada um de nós. E ninguém vai se perder, e não tenha medo. Nós só precisamos nos alinhar, sabe, ao modo do Evangelho. A graça de Deus em ação naquela cidade alegrou o coração do missionário Barnabé, enviado pela igreja de Jerusalém. E ele sentiu a necessidade de buscar Saulo em Tarso para ajudá-lo naquele próspero trabalho. E Saulo estava guardadinho lá, não é? Porque estava lá quietinho, 10 anos no anonimato, mas Barnabé falou: vou lá buscar Saulo. E todos os cristãos tinham medo de Saulo, mas ele trabalhou ao lado de Barnabé em Antioquia, pregando a palavra, e muitos creram na palavra do Senhor e foram salvos. Ali por todo um ano eles ensinaram numerosa multidão. E deixa eu lhe dizer algo: a perseguição não destrói a semente do Evangelho, apenas a espalha. Ela não destrói. Eu vou parar porque desejam que a igreja seja fechada, se incomodam comigo, falam porque eu sou mulher, não posso ser pregadora, né? Segundo eles. Então, amados, a semente do Evangelho é espalhada. Se me perseguem, se perseguem a você, é porque a palavra se cumpre na tua vida. Então alegre-se. Alegre-se por isso. A igreja perseguida é a mesma que conta com a mão do Senhor e sua graça. Essa igreja, mesmo no meio da dor, vê multidões chegando para receber a instrução da palavra de Deus. A igreja de Jesus prioriza a obra missionária. Atos 13, de 1 a 3. A igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo, enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. A igreja de Antioquia recebe a instrução da palavra, ora e se consagra. O Espírito diz a essa igreja que precisamos entender o propósito de Deus, é o Evangelho todo, por toda a igreja e por todo mundo. Cada igreja deve ser uma agência missionária e cada crente deve ser uma testemunha. Entende?
Às vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto, mas até na zona de conforto Deus te usa para pregar a palavra, para uma visita que chega na sua casa, para um vizinho que bate no teu portão. Quando você sai, de repente você se dá de frente com uma situação que requer, naquele momento, uma ação missionária. A igreja de Antioquia não reteve para si o que recebeu. O evangelho precisa ser anunciado a tempo e fora de tempo, aqui, ali e além fronteiras. Mas, pastor, a gente nem sai daqui. Quem disse? A gente está na internet. Ela segue. Então, vai assistir, vai ver, vai se converter aqueles que o Senhor preparou para isso. Mas a obra está sendo feita. Essa é uma tarefa imperativa, inadiável e intransferível. Não adianta, ele não vai transferir da tua vida para colocar em outro, porque você não quer. Você tem esse chamado. Precisamos saber que o campo é o mundo, a igreja é o método de Deus e o tempo de Deus é agora. É agora. Para que possamos atender esta agenda missionária estabelecida por Jesus, temos que ser transformados. Andar no Espírito, fazer morrer a nossa natureza carnal. Aonde você passa, você deixa o quê? Sementes. Vejamos, Gálatas 6, de 7 a 8. Não vos enganeis. De Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo usou o exemplo da semeadura para explicar os resultados do pecado e da integridade. Semear para a própria carne leva a uma vida de pecado e corrupção. Semear para o Espírito leva a uma vida de integridade e santidade. O fiel que semeia para a própria carne não perde o Espírito, mas perde o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 25. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Nada disso ali há uma lei, entende? Ela é estabelecida pelo Espírito, então não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus fazem o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões, seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. No entanto, o fiel que semeia para o Espírito, ele aproveita uma colheita de integridade e de paz. A igreja de Antioquia impactou o mundo para ser semelhante a esta igreja. Nós precisamos ser transformados. Ela impactou o mundo. Ela era semelhante a Cristo. Ela parecia com o Criador.
ela andava e refletia Jesus. Isso não é importante para você? É importante para a igreja. Nós precisamos ser transformados, semeando no Espírito, encarando os desafios, de que forma? No Espírito, para colher vida eterna. Vejamos o que diz Gálatas 6, 7, 8. Não vos enganei, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Então, se você semeia corrupção, é a corrupção que você vai semear, vai colher. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amados, eu quis dar uma leitura sobre a igreja de Antioquia, para que a gente possa entender o que era uma igreja que vivia como se fosse o próprio Cristo na face da terra. Mas vejamos uma outra história, um acontecido com o próprio Cristo. Mateus 21, do 19 ao 22. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. Disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Veja bem, quem semeia para o Espírito, no Espírito, tem os seus pedidos realizados. Amados, eu já tive prova disso, e cada um de nós também já tivemos uma experiência com Jesus, quando você pôde falar para aquele impedimento: ergue-te, lança-te ao mar, ou nunca mais nasça fruto de ti, porque você é infrutífero na minha vida. A situação que você está vivendo pode ser ruim, então você vai dizer: és infrutífero na minha vida. Veja bem, Jesus já havia subido a Jerusalém para a festa da Páscoa. Estava mergulhado na sombra da cruz. Era sua última semana antes de ser preso, antes de ser julgado, antes de ser condenado e antes de ser pregado na cruz. Veja o exemplo do nosso mestre. Quando ele nos fez filhos e co-herdeiros com ele, é para que você e eu tenhamos uma vida no Espírito. Ele, na última semana, antes de ser preso, julgado e condenado e pregado na cruz, ele foi para a festa da Páscoa. Jesus saíra de Jerusalém para pernoitar em Betânia,
e logo de manhã estava à volta à cidade. Ele voltou para a cidade, aquela mesma cidade que o aclamara, aquele povo todo que falava Hosana ao nosso Deus, e que, liderada, esse mesmo povo, essa mesma cidade, pelos sacerdotes, reivindicariam a sua morte. Era o mesmo povo. Cedo de manhã, ao voltar para Jerusalém, ele teve fome. Nesse momento, ele vê uma figueira à beira do caminho. Aproximando-se dela, não encontrou nenhum fruto, apenas folhas. Jesus então pronuncia seu juízo à figueira. Aquela que, fazendo propaganda de frutos, deles estava desprovida, foi sentenciada a ficar sem frutos. Imediatamente a figueira secou. Vejamos o que podemos aprender com essa passagem. Folhas sem frutos são aparências que enganam. Na figueira, as folhas vêm depois do fruto. A figueira, ela primeiro produz os seus frutos, para depois vir as folhas. Então ela estava ali com sua aparência que enganava. Quem olhava via todas aquelas folhas, então achava que o quê? Tinha frutos, porque o fruto nascia primeiro. Se a figueira tinha folhas, logo anunciava ter frutos, mas sua aparência era enganosa. Assim também, muitas pessoas parecem ser espirituais. Então, estrategicamente, posicionadas à beira do caminho, porque ela estava à beira do caminho, muitas pessoas, mestres, pastores, ovelhas, estão estrategicamente à beira do caminho, posicionadas, cheias de folhas, chamam a atenção para seu porte. Muitos anos nós vivemos nesse engano, olhando o porte do pregador, o porte da liderança da pregadora, para a sua linda roupagem, para a sua atrativa aparência. Estão revestidos de folhas, mas só tem folhas. Estão revestidos de folhas, mas desprovidos de frutos. Fazem propagandas de frutos, mas só tem folhas. Sua vida é uma mentira. Seu discurso é um engano e sua espiritualidade é uma farsa. Folhas sem frutos são propagandas que decepcionam. A figueira primeiro produz frutos e depois brotam as folhas. As folhas protegem os frutos, mas não são um substituto deles. Os frutos vêm antes das folhas. Folhas sem frutos são propagandas enganosas. Consumada a hipocrisia, discurso sem vida, espiritualidade falaciosa. Jesus estava com fome. A figueira, por ter folhas, fazia propaganda de seus frutos, mas ao examiná-la, Jesus não encontrou nela frutos. Aquela figueira era uma decepção. Jesus nos examina sempre. 3. Folhas sem frutos são promessas que fracassam. Jesus não encontra frutos na figueira para matar sua fome. Chegou o faminto e saiu faminto. A promessa de frutos era exuberante. Uma figueira
cheia de folhas verdes. Mas a realidade dos frutos inexistia. Havia um abismo entre o que a figueira demonstrava e o que de fato ela era. Mesmo à beira do caminho, gerando tantas expectativas, e as mais santas frustravam a todos. Sua mensagem aos que passavam, aos transeuntes, eram propagandas enganosas. Suas promessas eram um consumado fracasso. Nós temos que dar frutos, ou seja, dar de comer a quem tem fome. Eu estou falando sentido espiritual, palavra, vida santa no altar de Deus. Aí você vai ter frutos para dar para quem tem fome. Quarto, folhas sem frutos desembocam um severo juízo. Mateus registra a palavra severa de Jesus à figueira. Mateus 21, 19. Nunca mais nasça fruto de ti. Essa palavra é muito forte e ela se cumpre. Nunca mais nasça fruto de ti. Marcos, de igual forma, também registra de outra forma. Marcos 11, 14. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Ou seja, nunca mais você vai comer, você vai produzir alfarrobas para o povo comer. Uma hora a figueira é condenada. O juízo de Jesus é certo. Imediatamente após a sentença de Jesus, a figueira fez o quê? Secou. E secou até a raiz. Marcos 11, 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Amados, vamos correr atrás do prejuízo, porque no dia da sentença, e haverá esse dia do julgamento, então antes que seja tarde e que o dia se vá, e que a porta da graça seja fechada, que o Espírito Santo de Deus saia da terra, comecemos a nos moldar à semelhança de Cristo e do Espírito, porque haverá, todos vamos comparecer ao tribunal de Cristo, todos, e o julgamento começa pela igreja. Então não queira ser uma figueira seca, uma figueira só de folhagem, uma figueira que ele diga, uma figueira, uma árvore, porque você e eu somos árvores, uma árvore que produz só mentiras, que falam mentiras, enganos, que tem pompa de árvore abençoada, e no entanto não é. Então preste atenção naquilo que você fala, naquilo que você julga. Preste atenção nisso. Se você quer ir contra alguém, volte-se para a palavra. Se você quer amaldiçoar seus inimigos, volte-se para a palavra. Porque Salomão, quando Deus falou, pede-me o que você quiser que eu vou te dar. Ele falou, olha Senhor, eu quero sabedoria, entendimento, conhecimento para reinar sobre o teu povo, para saber como eu vou lidar com essa gente toda. Ele falou, olha, porque você não me pediu a morte dos seus inimigos, daqueles que você não gostava, e nem me pediu riqueza, eu te darei, e você será tão rico, tão próspero, que nenhum rei antes de ti foi, e nem depois de ti haverá.
Então Jesus fala o quê? Orai pelos vossos perseguidores, orai pelos vossos inimigos. Então, a agenda de Cristo é assim. A agenda missionária dele é dessa forma. Você pode ter gente que você não gosta, não vou com a cara dela, não quero olhar para a cara de fulaninho de tal, olha a agenda missionária, veja o que Cristo fala e transforme o seu coração. Você tem um chamado, amados, um chamado, mas um chamado tão glorioso na tua vida, que quando você tiver esses frutos do Espírito, você vai perceber que tudo aquilo era pura bobagem e que não vale a pena entrar em agonia, em desespero. Não vale a pena. Entendem? Compreendem? A ordem divina é a agenda missionária. É a agenda missionária. A maldição que caiu sobre aquela figueira foi ela permanecer como estava, sem frutos. O que Jesus falou: olha, já que você não tem fruto nenhum para me dar, permaneça assim. Permaneça desse jeito, não dê fruto, não seja feliz, não alegre a vida de ninguém, não satisfaça o Espírito Santo, menos a mim. Então nós temos que ver isso, porque já é tarde, daqui a pouco a noite aparece, e não teremos mais esta oportunidade de sermos semelhantes ao próprio Cristo. Matar os feitos da carne, seguir a agenda do Senhor, é coisa de gente que tem compromisso com Cristo, faz força para isso e vence todas as batalhas. Você tem patente no ombro. O que você faz com a sua vestidura branca? O que você faz com as suas patentes que estão nos seus ombros? Elas estão nos seus ombros para indicar de quem você é e a autoridade que te deram para exercer a agenda de Cristo. Não é a agenda da tua carne. Olha, é muito difícil ser um cristão, conforme nós cantamos ali. Eu quero estar com Cristo no meio da batalha. Quer mesmo? Você já está. Você já está dentro da batalha. Já está, ó, pronto. Você foi colocado no meio da batalha e você não está conseguindo sobreviver. Você não está conseguindo vencer os obstáculos para poder seguir em frente, que vai encontrar obstáculos maiores. Ele te chamou para isso, para ter uma vida de retidão. Amados, em nome de Jesus, aquilo que te persegue, que te faz adoecer diante de Cristo, tira da tua vida. Submeta à cruz. Ele fala que nós crucificamos a nossa carne. Nós temos que crucificar. Nós temos que crucificar para ter paz dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no meio da família, cuidando dos netos, cuidando dos bisnetos, cuidando dos parentes, cuidando dos vizinhos que batem na tua porta, às vezes numa hora que você está descansando e que você já vai, ó, fervilhando. Eu estou falando isso que toda hora toco na minha casa. E que não é nada brincadeira. E tem dia que, pelo amor de Deus, o que Jesus fez foi arrancar a sua máscara e sentenciá-la a permanecer estéril. Na verdade, Jesus não amaldiçoou aquela figueira. Ela já era amaldiçoada, não passava de uma consumada mentira. Esse milagre
operado por Jesus, amado, demonstrando seu juízo à figueira estéril, tinha o propósito de quê? De alertar a respeito da falsa espiritualidade de Israel e seus líderes, que, embora ostentasse grande pompa religiosa, estavam desprovidos dos frutos da piedade. Esse milagre é um alerta para nós ainda hoje. Jesus não se contenta com folhas. Ele não se contenta com folhas. Ele quer encontrar em nós frutos. Frutos que alegrem o seu coração. A morte de Jesus trouxe uma grande semeadura e uma grande colheita no mundo inteiro. E nós temos que ser o quê? Parecidos com Ele. Ser igual a eles. Jesus nos desafia esta manhã a voluntariedade de nos colocar sob a autoridade de Deus, fazendo a vontade de Deus, a maneira de Deus, vivendo de modo digno do Evangelho. Isso é viver de modo digno do Evangelho. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Curve a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Deus de poder e glória, a tua palavra foi pregada, Senhor. Pedimos, ó Deus, que tu nos instrua, trabalhe em nosso coração, liberte-nos, Senhor, daquilo que é mais forte do que nós, Senhor, para que possamos entrar na tua palavra, viver a tua palavra e produzir muitos frutos, Senhor. Que esta semana seja uma semana reparadora de brechas, uma semana onde o teu Espírito, ó Deus, trabalhe, ó Deus, com total liberdade em nós, Pai, para que possamos nos alegrar na tua presença e poder expressar: venci mais uma semana, estou mais parecido com Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que caminha, que vive de modo digno do Evangelho, diga amém, amém e amém. Aplaude o Senhor, glória a Deus.